Como o insensato ele não tem sabedoria para falar, ele toma correção nas costas. E o que é essa correção nas costas, gente, na vida prática hoje? É você pagar pelo que você disse. É você cometer um erro na maneira que você fala, na maneira que você se comunica, talvez magoar alguém, ou talvez omitir ou mentir, alguma coisa que não foi sábia no seu falar, você vai pagar o preço, porque a gente paga o preço de toda palavra que sai da nossa boca. Nossa boca tem muito poder. A nossa palavra tem muito poder. Poder de construir e de destruir. Então, o insensato, ele sofre nas próprias costas o peso da insensatez no falar dele. Enquanto que o sábio destila a sabedoria no falar. Bom dia! Bom dia! Agora sim, estamos aqui ao vivo no Facebook, no Instagram, no YouTube, em todos os canais. E como vocês sabem, eu sou Carol Cabral. Esse aqui é o Evolua Todo Dia. É o programa onde a gente conversa sobre como a gente consegue evoluir, alavancar todas as áreas da nossa vida em um curto espaço de tempo, através da evolução espiritual. E hoje, o tema de hoje, a gente vai falar sobre o dom da palavra. A gente vai conversar sobre a sabedoria no falar. A importância de ter sabedoria no falar em todas as áreas da nossa vida. Como isso não é difícil e como é transformador, né? Qual é a relação do falar em cada uma das áreas de nossa vida. Mas antes de tudo, como a gente sempre faz, vamos invocar o Espírito Santo de Deus que esteja com a gente. Quero convidar você para fazer essa breve oração aqui comigo, tá bom? Espírito Santo de Deus, Pai de amor, esteja presente aqui nesse momento. Derrama, Pai, sobre mim o Teu Espírito Santo, porque eu estou prestes a ler a palavra, estou prestes a falar aqui online sobre Ti, sobre o Teu amor, sobre os Teus ensinamentos. Então envia, Pai, o Teu Espírito Santo, para que tudo que eu diga seja santo, para que tudo que eu diga seja iluminado por Ti, e não dos meus próprios conhecimentos, porque eu não conheço nada. Mas contigo, Pai, inspirado pelo Teu Espírito Santo, eu conheço tudo. Pai, entra também nos lares e nos corações das pessoas que vierem assistir esse vídeo, das pessoas que assistirem essa live. Que sementes, Pai, de amor, de paz, e pelo tema de hoje, principalmente de sabedoria, entre no coração dessas pessoas. Aquelas sementes que o coração delas está pronto para receber. Amém, Pai. Com o Teu Espírito Santo, com a sabedoria do Teu Espírito, agora nós iremos começar. Amém. Pronto, agora estamos prontos, né, gente? Sempre que a gente invoca o Espírito Santo de Deus, a gente fica assim, pronto. Pronto para falar de Deus e cheios da sabedoria dele, que ele prometeu derramar sobre nós, né? Prometeu derramar para quem quer que pedisse. Era só pedir e ele derramaria. Então, a gente que crê nisso, né, sabe que o Espírito Santo de Deus está com a gente sempre que a gente pede. Mas e aí? Vamos direto ao assunto, vamos conversar sobre o tema de hoje? Sabedoria no falar. Eu não sei, gente, se vocês já tiveram a situação de vocês acharem que vocês falaram demais e depois você se arrepende. Ou que você acha que você deveria ter dito alguma coisa naquele momento, mas você não encontrou as palavras. Ou até mesmo de que você poderia ser promovido no seu trabalho, ou que você poderia alavancar a sua carreira, se você tivesse mais desenvoltura no falar.
Você acha que você poderia falar de uma maneira mais eloquente, que você poderia falar de uma maneira mais convincente, mais persuasiva? Também não sei se vocês já sentiram aquela necessidade de comunicar o seu sentimento ao seu parceiro ou a um amigo e as palavras não vêm, você não consegue expressar de verdade o que você gostaria de que o outro visse em você, para que ele pudesse te enxergar como você está por dentro, mas para isso a gente precisa usar a comunicação e aí não consegue. E aí você não consegue ser entendido, compreendido pelo seu parceiro. Também a maneira de falar com os nossos filhos. Às vezes a gente se pega repetindo padrões, ao invés de estar criando novos padrões, usando aqueles padrões antigos apenas como uma base, como um alicerce do que foi bom, do que foi forte, e a partir daí a gente cria algo novo e diferente. Então, como você pode ver, nós somos seres de comunicação. A gente vive através da comunicação. E a comunicação, ela é importante em todas as áreas da nossa vida. A maneira com que nos comunicamos, seja nas amizades, seja no relacionamento amoroso, seja dentro do lar, dentro da família, na educação, seja com um vizinho, seja com um padeiro, onde quer que a gente vá, a gente pode se comunicar de uma maneira que a gente compartilhe Deus através dessa experiência, né? Às vezes no trânsito, você pode ter uma situação em que você, ao invés de agir por impulso e falar de qualquer jeito, você transmite para aquela pessoa um sentimento de paz que ela nunca teve antes. Às vezes um amigo procura você e você consegue se conectar com ele de tal maneira e ter sabedoria naquele momento que você acalma o coração daquela pessoa. Então, você vê como a comunicação, como a sabedoria no falar, ela constrói. E como a tolice, a falta de sabedoria no falar, ela destrói. E ela destrói, em primeiro lugar, a nossa própria vida. Então, tá aí a importância, né, de ter essa sabedoria no falar. E é disso que a gente vai falar hoje, né? Quero deixar claro que a gente não vai falar aqui sobre técnicas de persuasão, técnicas de eloquência, como convencer os outros de uma maneira mais rápida, mais fácil, e como convencer os outros através de gatilhos mentais. Não, a gente não vai falar disso aqui nesse vídeo. Aqui nesse vídeo a gente vai falar de sabedoria no falar. De ter aquele falar que fala como se fosse a boca de Deus aqui na Terra. E a gente vai ver as características, né, desse falar, desse linguajar, dessa comunicação. Então é disso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. E eloquência, persuasão, isso tudo, ele está dentro desse contexto de sabedoria, mas utilizado para o bem maior. Né? Tudo que é sábio, né, a sabedoria que a gente conversa aqui é a sabedoria que vem de Deus. E tudo que é sábio, né, que vem de Deus, ela é para o bem. Então, é disso que a gente vai falar, tá bom? Eu separei, gente, algumas passagens. Foi muito difícil para mim parar de separar a passagem. E olha que eu fui em que livro? Adivinha aí qual é o livro que eu tô, né? Qual é o livro que a gente vai falar sobre sabedoria no falar? A gente vai de Provérbios, né, gente? É lógico que a gente vai de Provérbios. Provérbios é o livro da sabedoria que tem as dicas práticas para o nosso dia a dia. E não ia ser diferente no falar. Aliás, no falar tem tanta coisa, tem tanto versículo falando sobre a língua do sábio, a língua do tolo, o falar do sábio, o falar do tolo, né, fazendo sempre esse contraste que é muito interessante nesse livro,
para a gente poder, se você não se enxerga de uma forma, você se enxerga de outra, você fala, opa, nisso aí eu fui tolo no meu falar. Olha aí, esse pontinho aí eu preciso melhorar para ter mais sabedoria. Já nesse não, já nesse eu consigo. Que bom que Deus está agindo em mim, no meu falar, nesse ponto aqui. Então, a gente vai percebendo. E como eu estava dizendo, eu tive que me segurar muito para não continuar pesquisando, porque eu separei aqui tantos versículos, eu acho que quase 20 versículos eu separei aqui. A gente nem vai conseguir falar de todos eles aqui no vídeo. E olha que eu só li do Provérbios 10 ao 15. Eu fui buscando esses versículos que falam sobre o falar. São 31 provérbios. Quase todos falam sobre isso, porque daí você pode intuir o tamanho da importância de ter sabedoria no falar. Se é um assunto que está no livro das sabedorias, over and over and over, de novo, é porque é muito importante, né? Se o próprio Salomão fala tanto disso, é porque é muito importante. Então, vamos lá, muito importante para a sabedoria, né? E alavancar a nossa vida através dela, né? Porque isso é uma evolução espiritual. Evoluir o seu falar, falar com sabedoria, é uma evolução espiritual intensa, intensa, transformadora. Vamos lá? Vamos começar, que tem muita coisa para a gente estudar hoje. Vamos começar com Provérbios 10. Provérbios 10, gente, simplesmente tem 8 versículos que eu separei, falando sobre a língua do sábio, né? Sobre a sabedoria no falar. Vamos lá. Vamos começar pelo versículo 13. Diz assim, ó. Nos lábios do sábio encontra-se a sabedoria, no dorso do insensato, a correção. O que é que ele está dizendo aqui? Que como o sábio, ele tem sabedoria no falar, é isso que você observa nele. Mas aí, ele não compara o falar do sábio com o falar do insensato. Ele compara o falar do sábio com as costas, com o dorso, né, do tolo. Então, por quê? Porque os lábios do sábio elevam ele. Porque encontra-se sabedoria ali. Mas já no dorso do insensato, a correção. Como o insensato ele não tem sabedoria para falar, ele toma correção nas costas. E o que é essa correção nas costas, gente, na vida prática hoje? É você pagar pelo que você disse. É você cometer um erro na maneira que você fala, na maneira que você se comunica, talvez magoar alguém, ou talvez omitir ou mentir, alguma coisa que não foi sábia no seu falar, você vai pagar o preço, porque a gente paga o preço de toda palavra que sai da nossa boca. Nossa boca tem muito poder. A nossa palavra tem muito poder. Poder de construir e de destruir. Então, o insensato, ele sofre nas próprias costas o peso da insensatez no falar dele, enquanto que o sábio destila a sabedoria no falar. Versículo 14 diz: os lábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo é uma desgraça sempre ameaçadora. Então, enquanto que os lábios os lábios do sábio estão ali sempre destilando, trazendo como que tesouros, pérolas saem da boca. Ele está ali conversando, você está numa conversa com o sábio, que coisa legal que ele falou, vou guardar isso, né? Ele vai passando mensagens, se você tem a oportunidade de sentar com uma pessoa sábia, você vai vendo quantas pérolas, quantas preciosidades em uma conversa. É como se fosse aquele livro que é fininho, mas
é cheio de insights. Né? Então, é uma conversa que você tem e é cheia de pérolas. Enquanto que a boca do tolo é uma desgraça sempre ameaçadora. Porque o tolo, quando abre a boca, ele causa conflito, ele causa intriga, ele faz mal ao coração no falar dele, ou seu, ou de outra pessoa que está ouvindo, ou de quem ele está falando. Então, a fofoca, né? Tudo isso. Então, quando você está 5 minutos de conversa com uma pessoa tola, você sai carregado, você sai se sentindo mal, né? Você pode até ser ofendido, porque ele tem esse hábito. Enquanto que se você está conversando com uma pessoa sábia, você sai engrandecido pelas palavras dele. E as palavras dele trazem tesouros para você, para a sua vida, que você pode carregar para você. Versículo 16. O que observa a disciplina está no caminho da vida. Anda errado o que esquece a repreensão. Desculpe, não é esse versículo, é o 19. Não pode faltar o pecado num caudal de palavras. Quem modera os lábios é um homem prudente. Aí já deixando uma dica para você. Dica importante: falar pouco. Isso aí já começa a sabedoria. Tem outra passagem da Bíblia que fala que até o tolo, quando está em silêncio, passa por sensato. Então, só em você moderar o falar, escutar mais, se conectar com o que a pessoa está dizendo, tentar entender, não se precipitar em falar na frente dela. Isso também está escrito aqui na Bíblia. Tudo isso são características de uma pessoa que fala com sabedoria. Então, escutar mais, evitar falar demais, né? Se tiver um caudal de palavras, ou se estiver falando demais, certeza que vai ter pecado, certeza que vai sair algo que não é bom. Né? Tá escrito, não pode faltar o pecado num caudal de palavras. Quem modera os lábios é um homem prudente. Esse foi o versículo 19 do Provérbios 10. O 20. A língua do justo é prata finíssima, o coração dos maus, porém, para nada serve. Olha aí, comparando a língua de um e o coração de outro. Enquanto que a língua de um é valiosíssimo, o coração do outro não serve para nada, pode descartar. Por que será que é tão duro, né? Por que será que a Bíblia é tão dura assim com os tolos, com os insensatos? E olha lá que nós também passamos por tolos muitas vezes, passamos por insensatos muitas vezes. O maior tolo é o que se acha sábio. Esse é o maior de todos. Então, a gente tem que estar sempre buscando onde é que eu fui tola, onde é que eu fui insensata, para que a gente não sofra essas consequências. Então, os lábios dos justos, a língua do justo é prata finíssima e o coração dos maus, porém, para nada serve. Como é que descarta assim o coração? É porque aquele coração, a boca fala, porque o coração está cheio. Então, é por isso que a língua de um, o falar de um, é tão valioso, porque ele está mostrando o que está dentro do coração. Enquanto que o coração de outro já não vale nada, porque é um coração tão cheio de ódio, inveja, intriga, pequenez, né? Não busca uma evolução, então o que quer é o quê? Falar de fofoca, fofocar. Né? Então é tão cheio dessas coisinhas que não serve para nada. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar do lado de uma pessoa assim. Que fala, 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 e quanto mais fala, mais você vê, meu Deus, o coração dessa pessoa não está bem. Né? Vamos lá. E o último desse versículo, não, ainda tem mais. O 21.
né, desse provérbio. Os lábios dos justos nutrem a muitos, mas os nécios perecem por falta de inteligência. Olha só o Provérbios falando de outra área da nossa vida. Aqui ele está falando da prosperidade. O que ele está dizendo aqui é que as pessoas que falam com sabedoria são pessoas que empregam as outras, que são prósperas, que não só nutre a si mesma, mas nutre aos outros com a sua prosperidade. E ele está falando de caridade, não, ele está falando de emprego também. As pessoas sábias são aqueles que trazem força para a economia do país. Não significa que quem traz força para a economia do país, né, que quem tem uma empresa, por exemplo, seja sábio. Mas o sábio, ele tem grandes chances de ter uma empresa, de nutrir a muitas famílias. Pela força de suas palavras. E porque as palavras dele são umas palavras que vêm com um fundo, né, que é um fundo de sabedoria, um fundo de honestidade, um fundo de verdade, de quem cumpre o que diz. Ele constrói ali qualquer coisa que ele queira construir com a casinha de tijolos que dura. Então, a boca do sábio, ele nutre a ele próprio, a família dele e a muitos. E a muitos. A boca do sábio é a boca de quem prospera, de quem pode gerar empregos, de quem pode nutrir famílias, de quem pode iluminar através da própria sabedoria. Então é isso que está dizendo. Os lábios dos justos nutrem a muitos, mas os nécios, né, os nécios, loucos, insensatos, tolos, é tudo a mesma coisa, perecem por falta de inteligência. Então, os nécios, eles não progridem, muito pelo contrário, eles perecem, eles caem por falta de inteligência, por falta de sabedoria, né? E aí, versículos 31 e 32, para encerrar aqui o Provérbios 10. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será arrancada. Os lábios do justo sabem dizer o que é agradável, a boca dos maus, o que é mal. Ele está falando aqui, gente, do castigo. Não vai sair impune quem abre a boca para falar um monte de tolice, para falar mal dos outros, para machucar corações, para ficar naquela agressividade, né, oculta ou agressividade declarada. Essa língua, ela não vai ficar impune. Vai pagar o preço. Então, a boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será arrancada. Os lábios do justo sabem dizer o que é agradável, a boca dos maus, o que é mal. Então, a boca do justo, gente, de quem é sábio, ela é como um bálsamo. Às vezes chega uma pessoa machucada, ferida, precisando de uma palavra, e essa pessoa tem a palavra para dar. E acalma o coração com uma palavra, com uma frase. Às vezes a pessoa está no meio de uma indecisão, de uma dúvida, não sabe o que fazer, não sabe para que lado vai, e a pessoa, ela não indica a ela o que fazer, mas ela dá para ela uma palavra que a pessoa enxerga. Ah, já sei o que eu tenho que fazer. Acabei de tomar minha decisão. Olha só. Que poder. Quem não quer estar perto dessas pessoas? Que sabem o que dizer, sabem falar de maneira agradável. Quem não quer? Enquanto que a boca dos maus só diz o que é mal. Como a gente fala aqui, né, e fala na Bíblia, que é uma passagem da Bíblia, a boca fala o que o coração está cheio.
Então, você está do lado de uma pessoa que está com o coração meio podrinho, né? Meio sufocado, né? De tanto pecado, de tanto erro, de tanta negligência com o próprio espírito. Essa pessoa, tudo que sai, não presta. Né? Só sabe falar o mal. Aí, às vezes, essa pessoa não sabe por que está todo mundo se distanciando. Por que a família está desunida. Por que ninguém mais vem visitar. Por que ninguém mais quer estar perto. Não percebe que é o falar que está afastando as pessoas. Aí só fica perto daquelas pessoas quem tem o mesmo falar, o mesmo tipo de comunicação. Então, isso aí foi o Provérbios 10. Vamos resumir aqui as palavras-chave, né? As palavras-chave do que foi o Provérbios 10 com relação à sabedoria no falar. A sabedoria no falar, ela é elegante, ela é econômica, não é palavra demais, não é aquela pessoa que enche o saco, que fala muito, e que quem fala muito tem sempre pecado envolvido. Ela é produtiva, ela produz frutos para ela, para a família e para muitos. A palavra do sábio é agradável, é bom de estar perto, atrai a gente. Tem discrição e lealdade. Ele não fala, eu acho que a gente não falou. Esse já é o próximo. É o próximo, desculpe. Então, isso foi o resumo do Provérbios 10. Da sabedoria no falar do Provérbios 10. Agora, segura aí, que a gente vai por o Provérbios 11. Gente, é muito Provérbios. Eu prometo que eu não vou falar aqui nem a metade, porque não dá. Mas no Provérbios 11 diz assim, ó, no versículo 13. O perverso trai os segredos, enquanto que um coração leal os mantém ocultos. Então, a pessoa sábia no falar, ela sabe guardar segredos. Ela é confiável. Não é aquela boca que quando vê já foi. Isso é uma outra característica da sabedoria no falar. É uma pessoa confiável. Ela sabe separar, às vezes consegue ouvir os dois lados de uma história e apaziguar. Porque não fica levando e trazendo no intuito de, mas fulano disse aquilo. Foi. Mas não foi isso que esse fulano me falou, não. Gente, o que é que isso resolve o problema de duas pessoas? Se a pessoa está desabafando, às vezes ela fala demais. Então, é aquela sabedoria de ocultar. Ela falou para você, ela não falou para o outro. Se ela quisesse falar para o outro, ela teria dito. Então, guarda. Guarda no teu coração. Vou dar um exemplo simples aqui. Eu estava conversando, tinha 2 casais de amigos que moravam juntos, né, lá na Austrália. E eu escutei um conversando, dizendo, poxa, esse negócio, esse trato que a gente fez sobre fazer o jantar para todo mundo e tal, isso está me sufocando, porque entre casal a gente se resolve, enfim, eles estavam falando. E o outro disse a mesma coisa. Aí, quando um me falou e o outro me falou, eu não cheguei para eles e disse, olha, Cicrano disse a mesma coisa, viu? Ele também não está gostando de estar fazendo jantar, não. Não, porque isso fala com um ar de intriga, isso não traz paz. Eu disse, gente, por que vocês não se comunicam? Às vezes, o que você está sentindo, o outro está sentindo também. E vai ser bom para todo mundo. Às vezes vocês fizeram um trato que não está mais funcionando para ninguém, mas ninguém conversa com ninguém e continua esse trato. E eles resolveram na mesma hora. Falaram, é mesmo, vamos conversar. E resolveram. Estão entendendo, gente? Então, é a maneira de falar. E a gente sabe que a maneira de falar foi correta quando os frutos são bons. Quando leva a apaziguamento no coração, apaziguamento entre as pessoas, bons frutos, prosperidade. Aí a gente sabe que o falar da gente está trazendo sabedoria. Quando é agradável, quando as pessoas gostam de escutar, quando as pessoas te procuram para pedir conselhos.
As pessoas confiam em você. Isso são pontos que fazem você ver, olha só, eu estou tendo sabedoria no falar, eu quero ter mais. Onde é que eu não estou tendo? A gente precisa ter essa sabedoria também para evoluir, né? Sempre lembrando que o tolo, o maior tolo é aquele que se acha sábio. Então, a gente ficar feliz porque está tendo sabedoria com uma coisa, não significa que a gente seja sábio. Significa que a gente acertou ali e a gente pode acertar mais. Então, a gente tem que estar sempre buscando acertar mais. É por isso que diz que o maior tolo é o que se acha sábio. Porque o maior tolo, porque o que se acha sábio, ele fala assim, não precisa aprender mais nada. Eu sei tudo. E ó, gente, a gente não sabe nada, né? A gente não sabe nada, a gente está só aprendendo. Enquanto a gente está aqui, a gente está só aprendendo. E aí, eu vou escolher só mais um versículo. Tem tantos aqui, gente. Tem sabe quantos? Eu vou dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 que eu separei, mas eu quero falar de um, que é um ponto da sabedoria no falar, que às vezes a gente não leva em consideração, mas ele é o que traz mais vontade de você buscar sabedoria. A gente falou da sabedoria, de como ela traz, de como ela age nas nossas finanças, né, na nossa prosperidade, no bem-estar com o próximo, na nossa família. Mas tem uma coisa aqui, que é no Provérbios 25, é isso? Não, no Provérbios 12 mesmo, versículo 25, que diz assim: a aflição no coração do homem o deprime. Uma boa palavra restitui-lhe a alegria. Ah, gente, você poder fazer o bem e trazer alegria para um coração ferido só com o falar, só com a sabedoria no falar, isso já vale viver. Isso já vale demais. Você vê uma pessoa que você ama ali, cabisbaixa, você tem uma palavra que traz alegria. Alegria, gente, é aquele negócio que acalma o coração e traz esperança. É dessa alegria que está falando. Não é da alegria de contar uma piada. É da alegria de um coração que estava sofrendo e que encontrou paz e esperança. E a gente pode fazer isso e não custa nada. É só ter sabedoria. E assim como a gente faz isso com os outros, a gente pode fazer isso com a gente mesmo. A gente vai ver que a gente vai trabalhando o nosso falar, através do trabalho dos nossos pensamentos, através da observação dos nossos sentimentos. Tudo isso é um conjunto. Então, quando você observa que você está com pensamentos tristes, com pensamentos que estão te botando para baixo, você mesmo encontra lá, você tem aquela fonte dentro de você, onde você encontra uma palavra. Às vezes é uma palavra da Bíblia, alguma coisa que alguém disse, ou que você leu no livro, ou simplesmente que o Espírito Santo te ilumina. Você fala, ah, rapaz, eu não tinha visto por esse ponto. Olha só que alegria. E traz paz e esperança no seu coração. Então fica aí, gente, o poder da sabedoria no falar. Eu espero que vocês guardem isso com vocês, que vocês saibam, né, que a sabedoria não é ser muito culto, muito eloquente, cheio das palavras difíceis. Não, isso não tem nada a ver com sabedoria. Às vezes as pessoas buscam ser sábias dessa maneira. A sabedoria está em conectar coração com coração e falar a coisa certa na hora certa, iluminada por Deus. É aí que está a sabedoria. Essa é a palavra que é transformadora. É aquele falar que vai bum no coração da pessoa. Pode ser para repreender, pode ser para apaziguar,
pode ser para trazer alegria e esperança. Os frutos são sempre bons, de quem fala com sabedoria. É uma palavra lançada, é uma pedra lançada, que é boa. E que não volta atrás sem trazer bons frutos. Então é isso que eu queria conversar com vocês hoje, sobre sabedoria no falar. Que Deus abençoe você e sua família. Que você consiga trazer essa sabedoria para dentro do seu lar em primeiro lugar. Que você sinta a transformação da sua família através do seu falar. E que assim a gente vá transformando o mundo assim de pouquinho em pouquinho. Né? Começando com a gente, com a família da gente, no trabalho da gente, e aí vai. Que você inspire pessoas. Foi para isso que nós nascemos. Amém? Deus abençoe você e sua família hoje e sempre. Um excelente dia, um excelente final de semana. Tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, gente.